O advogado Nelson Weinstein, que tem outras 2 filhas. Agora busca forças para contar ao menino a morte do pai. São muito ligados ao pai, ele mais novo também, então eu acho que vai ser bem difícil. Nelson saía do trabalho em companhia de uma colega quando foi assassinado em uma tentativa de assalto no Jardim América, na zona norte do Rio. O carro do advogado foi fechado por outro veículo de onde desceram pelo menos 3 homens armados. Nelson teria demorado a tirar o cinto de segurança. Um dos criminosos se irritou e fez um único disparo. O grupo fugiu pela Avenida Brasil sem levar nada. Nelson era advogado tributarista e, segundo os amigos, tinha 4 pós-graduações. Imagens feitas por câmeras de segurança da região estão sendo analisadas pela polícia. 3 testemunhas já foram ouvidas, entre elas a colega de trabalho que estava no carro. Qualquer informação que alguém tenha sobre quem tenha praticado esse crime, por menor que seja, por mais simples que seja, pode dar direção e pode ser algo muito importante para ajudar na elucidação desse crime. Assim está o Brasil, né? E o povo está perguntando quem vai acabar com isso? Ou quando vai acabar com isso? Cara bem desse, bem graduado, né? Professor e tal. Assassinados na rua no Rio de Janeiro é um absurdo, rapaz. É um absurdo. Você sabe quantos policiais militares já mataram no Rio de Janeiro esse ano? 84. Quem manda no Rio é o crime organizado. Cadê o exército? Que dizem que tem o exército. Exército é obra de ficção hoje. As armas do exército estão na mão de traficante. Conversa é essa. Eu não vi aqui o assalto do Extra? E a própria secretaria, não, foi revólver. Eu nunca vi revólver de 1 metro. Revólver de 1 metro eu nunca vi. Todo mundo de fuzil na mão. Engraçado. E quando a polícia chega, os caras já foram. Não é? O bom preço do Canela não foi a mesma coisa? Quando a polícia chegou, os caras tinham ido. Ai, meu Deus. Quanta gente paga de imposto aí por ano, por mês? Todo dia 20 você tem que pagar o PIS, o COFINS. Eu não sei para que é. PIS, COFINS, FIS Social, para que é isso? Imposto de renda, ISS já vai descontado na nota, né, retido. Imposto de renda retido. Pra quê? Nada! Pronto. Vou falar de... Ó, domingo você vai ter que votar, hein? Não é isso? Domingo? É. O que eu vou repetir, vou repetir. Eu falei ontem. 60 dias depois da eleição de domingo, nós vamos ter que aguentar o Temer, né? Que a gente vai eleger o presidente, né? Domingo. 28 de outubro, ele vai passar o mês de novembro e dezembro assinando. Esvaziando o cofre, né? Vamos ver os candidatos agora, vamos ver. Bolsonaro, o que é que ele fez ontem? Vamos saber. Uma entrevista a uma rádio gaúcha, o candidato do PSL iniciou os compromissos em casa, na zona oeste do Rio. Jair Bolsonaro se encontrou com deputados e senadores ligados à segurança pública. Além de declarar apoio a Jair Bolsonaro, o grupo com mais de 20 parlamentares manteve conversas também com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A ideia é fazer avançar no Congresso, já depois do segundo turno, uma das bandeiras do candidato do PSL. Uma revisão do Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro recebeu uma comissão formada por prefeitos de todo o Brasil. Eles disseram representar mais de 3.000 prefeitos que apoiam o candidato. Mas 3 vai falar em nome dos 3.639 prefeitos? Na internet, o presidenciável defendeu a criação de um prontuário eletrônico para a saúde pública. O cadastro do paciente reduz custos e facilitará o atendimento futuro por outros médicos, em outros postos ou hospitais. Além de tornar possível cobrar desempenho dos gestores locais, escreveu. Bolsonaro saiu de casa para uma última visita à equipe de campanha, na zona sul do Rio, e pediu calma aos apoiadores na reta final das eleições. Se tiver os ânimos exaltados, vai para outro lugar, deixa-os falando sozinhos. Afinal de contas, nós estamos numa situação bastante tranquila em relação ao adversário, porque sempre tivemos a verdade ao nosso lado.
O candidato afirmou que continua se reunindo com representantes do setor produtivo numa discussão permanente sobre geração de empregos. Eles querem que o Estado interfira menos nas atividades dele. Ninguém pregou aqui que não quer ser fiscalizado. Querem ser fiscalizados, mas querem menos burocracia, menos regulamentações e liberdade para exatamente produzir e que o comércio junto ao mundo, né, seja facilitado. Agora vamos ver o candidato do PT que ele esteve no Rio de Janeiro. Veja. O primeiro compromisso foi em um jornal carioca. Fernando Haddad participou de uma sabatina com jornalistas. O candidato do PT teve um encontro com membros da comunidade evangélica em um hotel em Copacabana. Depois, numa entrevista, Haddad falou sobre como pretende lidar com a situação da Venezuela. Nós deveríamos estar pensando como ajudar a Venezuela a sair da crise e não pensar em tomar lado e derrubar governos. Durante a coletiva, Fernando Haddad esclareceu uma informação dada por ele durante um discurso. Ele disse que o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, foi o torturador do compositor Geraldo Azevedo durante a ditadura militar. Haddad afirmou que se baseou na declaração do músico feita durante um show. Depois, o músico pediu desculpas. Mas o fato dele ter soltado a nota de reconhecimento de que houve uma confusão foi uma oportunidade dele esclarecer. Fernando Haddad veio até o Complexo da Maré, uma das áreas mais violentas e perigosas que fica na zona norte do Rio. No Centro de Artes, ele se reuniu com movimentos sociais e falou sobre investimentos públicos em projetos de cultura dentro das comunidades. Eu vou levar para o que eu fiz em São Paulo. Eu carimbei uma verba do orçamento para financiar projetos da periferia de São Paulo. É só lá que o dinheiro chega. Fernando Haddad ainda visitou a Arquidiocese do Rio e conversou com o arcebispo Dom Orani Tempesta. O candidato também assinou uma carta onde se comprometeu com a democracia e com a regularização fundiária nas comunidades. O candidato se reuniu com a comunidade judaica no centro da cidade. Muito bem. Agora vamos, olha, ambulâncias precárias. Você sabe que existe. Ontem foram registrados 2 acidentes e a apreensão de uma ambulância, sem condições de trafegar. Quanto mais de salvar a vida. Você vai ver agora aí. Em Catalão, sudeste de Goiás, a ambulância invadiu a pista contrária na BR-050 e bateu de frente com um caminhão. Um paciente foi lançado para fora e morreu na hora. A viatura pegou fogo. Outro paciente e a motorista morreram carbonizados. Em Porangatu, norte do estado, outra ambulância capotou na BR-153. Dentro estavam um médico, enfermeira, um bebê recém-nascido e a mãe dele. Só o motorista teve ferimentos graves. Ele fraturou 2 vértebras. Também na BR-060, entre Goiânia e Brasília, uma ambulância foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal porque não tinha condições mínimas para trafegar. O carro estava com os pneus carecas, faltando um parafuso numa das rodas, a tampa traseira amarrada com arame e o motorista não tinha a carteira especial para dirigir a ambulância. O paciente que estava a bordo seguiu para o hospital em outra viatura. Este policial rodoviário diz que situações assim são muito comuns em Goiás. Todo mundo tem que estar andando bem. No caso da ambulância, mais ainda, porque ele está transportando vidas que precisam ser salvas. O problema é o seguinte, o carro, o automóvel, o auto aí, ele é comprado com dinheiro federal, entenderam? Isso é um programa do governo federal. Entregam às prefeituras e elas têm que cuidar do patrimônio, da manutenção, colocar em condições de fazer o trabalho de emergência. Uma ambulância tem que estar em perfeito estado, porque na hora de socorro ele vai ter que correr, chegar primeiro. Se um problema de uma pessoa infartada, não é isso? Um acidentado, traumatizado, tem que levar urgente. Aí o pneu está furado, aí falta gasolina, a roda está sem parafuso, em vez de salvar, vai matar mais ainda o paciente. Responsabilidade das prefeituras. No Brasil inteiro é isso aí, tá bom? Tem de prefeito irresponsável aí, ó. Mas vamos para frente, o povo está aprendendo, viu? Está arriscando do mapa alguns aí.
O presidente do PROS, Eurípides Júnior, se entregou à Polícia Federal. Ele não é bobo, não. Não pode ser preso. Ele estava foragido há uma semana, veja aí. Procurado desde a última quinta-feira, quando foi deflagrada a Operação Portiales, Eurípides Júnior se apresentou na Superintendência da Polícia Federal e evitou os jornalistas. Ele preside o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, da coligação do petista Fernando Haddad à presidência da República. A Justiça suspeita que Eurípides tenha se beneficiado de um esquema de desvio de recursos públicos da saúde na compra de gases hospitalares pela Prefeitura de Marabá, no Pará. Um dos presos na última semana foi o ex-prefeito do município, João Salame, que já havia sido filiado ao PROS. Salame trabalha no Ministério da Saúde e foi preso nesta mansão em Brasília. A Justiça Federal de Marabá quer detalhes da compra pelo PROS deste avião modelo Sêneca, que hoje está em nome de um empresário em Minas Gerais. Eurípides alega que a compra foi legal e registrada na prestação de contas do partido. Eurípides Júnior também é alvo da Operação Lava Jato, que investiga o recebimento de propina via Caixa 2 em troca de apoio à coligação da então presidente Dilma Rousseff por mais tempo na propaganda eleitoral em 2014. O presidente do PROS não chegou a prestar depoimento, porque o delegado de plantão não recebeu as informações detalhadas sobre a acusação feita em Marabá. Mesmo considerado foragido, Eurípides Júnior deixou a Superintendência da Polícia Federal tranquilamente, já que, pela legislação, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. O intuito é contribuir com a investigação, tendo em vista que o presidente Eurípides não tem nada, nenhuma relação com os fatos apurados naquela investigação. Você é o advogado dele, né? Rapaz. Agora, como é que eu vou votar num cara chamado Salame? Presta atenção. Quem é o candidato a prefeito? Salame. Aí eu vou lá votar no Mortadela, no peito de peru. Você já viu, rapaz? O povo também é abestado, né? Olha aí, Salame aí. O seu Salame, o senhor é prefeito, caçado, preso. Como é que eu vou? Rapaz, aqui já teve um prefeito chamado Furão. Vou votar no Furão. Mas me deixa. O povo, meu Deus, o povo também me vê. Só pode ser protesto isso, né? Vamos votar no Salame? Comeram tudo, venderam o avião, tudo enrolado com a Polícia Federal. Isso é uma quadrilha, meu amigo. Agora vamos ver, chuva e vento forte, susto, num posto de combustível. Vamos ver. Foi em Maringá, na BR-376, próximo à cidade de Marialva. O céu ficou escuro. No posto, 2 carros estavam abastecendo. De repente, a estrutura não resistiu ao vento de cerca de 100 km por hora e veio abaixo. Caiu. Por um dos ângulos da câmera de segurança, é possível ver um dos veículos com pessoas dentro. Apesar do susto, ninguém se feriu. As bombas foram desligadas. Uma perícia vai verificar o que ocorreu com a estrutura. Outro dia eu mostrei aqui o que é um vento de 200 km por hora. Né? Esse aí é menor, é mais fraquinho. Olha o que ele fez. Né? É a mãe natureza, dizendo que ela está aí cada vez mais viva. E cuidado com ela. Olha que pancada. Já pensou o prejuízo disso aí? Você sabe que seguro não paga isso não, né? Paga não. Né? Se você perder seu carro numa enchente na rua, aliás, se eu tivesse um carro, não ia mais no Uruguai. Na Massaranduba, não ia mais lá não. Aí eu vou lá, se eu tiver um bote inflável para encher, sair remando. Olha o tamanho do toró que está vindo ali. Ó. O vento veio com vontade. Eita. Balançou primeiro, para lá e para cá. Foi. Pronto. Agora vamos falar de uma coisa boa. As contratações